Olá, tudo bem com você? Meu nome é Soraya e este é o terceiro vídeo da série sobre autoridade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre armas de guerra. Eu acredito que esse vídeo ele é muito importante para você que é cristão, porque você já deve ter percebido que nós estamos em uma guerra. Existe uma guerra que começa no espiritual e podemos com certeza percebê-la no nosso dia a dia. Então é fundamental estarmos conscientes de que, em primeiro lugar, existe uma guerra e, segundo, qual é a nossa parte nesta guerra? Qual é a sua parte nessa guerra? Terceiro, quais são as armas que já estão disponíveis para serem usadas nessa batalha? Efésios 6,12 diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então eu quero trazer para você aqui algumas armas que já estão disponíveis para mim e para você que é cristão. Primeira arma: obediência a Deus. A Bíblia nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Então, esse é apenas um dos vários versículos que nos remetem à obediência, porque está dizendo que eu vou, enquanto cristão, enquanto cristã, eu vou testemunhar de Jesus. Então, eu vou obedecer ao Pai, eu vou obedecer à palavra. Então, eu entendi de começar com essa arma, porque você pode fazer tudo que estiver ao seu alcance, mas se você não estiver em obediência à palavra de Deus, ali você já cancela a autoridade. Ali você já vai estar em desobediência. Desobediência com autoridade não funciona. Número 2, a arma de número 2, a armadura de Deus. Em Efésios 6,13 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, feito tudo, ficar firmes. Então, ali em Efésios vai estar explicando exatamente o que é essa armadura, mas ela é fundamental na vida do cristão. Arma de número 3, poder de Deus. A palavra de Deus nos diz: eis que vos dou poder, novamente falando, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. E nada nos fará dano algum. Lucas 10:19. Então, a certeza que nós vamos ter acesso a esse poder e a tranquilidade de que eu vou estar protegida por causa desse poder. Arma de número 4, amor e domínio próprio. Pois Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio, 2 Timóteo 1:7. Tudo que nós fazemos para o Senhor, nós devemos fazer num lugar de amor, porque Deus é amor. Então, quando você fala em amor, quando você cuida de alguém em amor, quando você desempenha o serviço na casa de Deus em amor, tudo se torna completamente diferente. O amor é uma das armas mais incríveis que nós recebemos desse Deus maravilhoso que é amor. E o domínio próprio. Eu fico muito preocupada quando eu vejo, ou na minha vida, ou na vida de algum outro cristão, que ele não consegue exercer o domínio próprio. Por qualquer motivo, perde a paciência, fala palavras torpes que eu nem vou repetir aqui para vocês, fica irritado com facilidade, está vivendo normalmente, de repente alguém cruza na frente do carro ou alguém fura uma fila e aquilo já começa a inflamar e a pessoa não consegue se controlar, ela não tem domínio próprio.
E é muito importante nós termos domínio próprio junto com o amor. É uma receita incrível para que nós possamos avançar e trazer as pessoas que estão tão carentes de amor para o reino de Deus. Então você vai exercer autoridade espiritual baseado no amor e no domínio próprio, usando do domínio próprio, porque quando você está numa batalha, você precisa estar em equilíbrio, porque o inimigo, ele vai agir como? Como que ele vai tentar agir contra nós? Pegando alguma porta que esteja aberta, pegando alguma falha, pegando alguma coisa que nós não estamos obedecendo na palavra de Deus. Então, se eu sou uma cristã descontrolada, muitas vezes na igreja eu estou ali bem, estou tranquila, mas em casa com os meus filhos, com o marido, eu sou descontrolada, eu fico gritando, eu xingo, eu estou desobedecendo a palavra. Se existe desobediência, já é uma porta aberta para que o inimigo venha e você não consiga exercer autoridade espiritual contra as estratégias dele. Então, se você tem problema com domínio próprio, eu já vou te alertar aqui. Coloque isso diante do Senhor, mergulhe na palavra de Deus, peça ao Espírito Santo para te ajudar, não simplesmente a ter domínio próprio, que é um dos aspectos do fruto do Espírito, inclusive, mas para que o Senhor te mostre o porquê que você não está conseguindo ter esse domínio próprio. Às vezes é algo que aconteceu no seu passado, é algum trauma, algum rancor de alguém, alguma ofensa, enfim, resolva isso na sua vida. E o número 5, uma arma fantástica, que é estarmos sujeitos à autoridade. Eu preciso estar sujeito a uma autoridade, que no caso é a autoridade de Deus, para que eu possa exercer a autoridade. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, de forma muito simples, já está dizendo, eu estou me sujeitando a Deus e eu vou resistir. Eu não vou aceitar aquilo que o diabo está querendo fazer contra a minha vida, contra a minha casa, contra o meu casamento, contra o meu trabalho, o meu servir na casa do Senhor, a minha carreira profissional, a minha vida financeira. Eu não vou aceitar, porque eu estou sujeita a Deus. Se eu estou sujeita a Deus, eu tenho essa autoridade totalmente liberada para ser exercida. Eu vou dizer não para Satanás. E ele vai ter que bater em retirada. Porque não é na minha força, não é na maneira como eu digo, se eu falo gritando com ele, se eu falo de forma mais energética. A autoridade que eu tenho é porque eu entendo que, em primeiro lugar, eu estou sujeita à autoridade de Deus. Então, eu quis trazer esses pontos aqui para te ajudar a pensar em como você tem agido e talvez até entender por que você tem orado para que o diabo solte alguma área da sua vida, bata em retirada, e ele não está batendo em retirada. Talvez seja uma desobediência, talvez você não esteja revestido da armadura, não conheça o suficiente ainda sobre a autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual é como tantas outras áreas da nossa vida cristã. Não é porque eu aceitei Jesus hoje, ok, eu já recebi a autoridade, mas não quer dizer que eu vou sair para tudo que é batalha e batalhando e vencendo e sem ser atingido. Não é assim que funciona. Se você analisar um exército, não é assim. O soldado raso começou hoje se entendendo no ambiente, ok, ele já é um soldado, mas ele não está preparado ainda para estar à frente de uma batalha. Ele ainda não está nem entendendo direito como está sujeito à autoridade do general, do coronel, enfim, quem está exercendo autoridade sobre ele. Ele não vai já no dia seguinte, ok, estou aqui e vou vencer todos os inimigos e vou salvar todo o pelotão. Não é assim que funciona. Existe um caminhar, existe um tempo, mas nós precisamos ser intencionais
Não é apenas, eu sou cristã há 10 anos, então eu já sei isso e está resolvido. Se você não aprendeu, se você não teve revelação, se você não estudou, você não tem como exercer. Porque você vai exercer e você vai sofrer consequências. Eu não estou falando isso para você ficar com medo, porque o medo não vem do Senhor. Eu estou trazendo apenas um alerta. Aprenda sobre isso. Busque aprender com o Senhor. Já está na palavra de Deus. Busque ajuda do Espírito Santo e se torne um guerreiro eficaz para que o reino de Deus avance nessa terra, em nome de Jesus. E se esse vídeo foi bênção para você, não deixe de assistir o próximo, que vai fechar com chave de ouro, como nós costumamos dizer. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.